Olá, tudo bom? Vamos ver agora alguns exemplos de frases com tempo. Pode ser frases que têm um advérbio de tempo, né? Ontem, hoje, amanhã. Pode ser frases que têm alguma marcação de tempo, né? Como hora, segundo, minuto, século. Então, como que é a estrutura dessa frase, né? A tendência da sinalização é colocar o tempo no início da frase, às vezes no início do parágrafo, tá? Às vezes tu vai conversar sobre o evento no passado e a primeira coisa que você marcou na tua fala foi o tempo e depois tu começou a falar. Como os verbos em língua de sinais não marcam o tempo, então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Não quer dizer que o tempo não possa ir em outras partes da frase, tá? Só que daí tem que saber fazer, porque tem uma pausa direitinho para ser feita. Se você colocar no início da frase a marcação de tempo, é mais fácil para você que é um aprendiz iniciante da Libras fazer a sinalização correta, tá? Vamos para algumas frases modelo, alguns exemplos de frases. Eu fui passear ontem. A minha dica é você colocar esse ontem como primeiro elemento da frase. Ontem eu passear. Mão assim, ó. Peguei as duas no ombro, tá? Então, ontem eu passear. Tu viu que esse fui eu não sinalizei, né? Porque o verbo ir é comumente usado no português como um auxiliar, um verbo auxiliar para marcar o tempo. E a gente deixa o segundo verbo, que é o verbo da ação, no infinitivo, que foi passear, né? E coloco toda a marcação de tempo no verbo ir. Por exemplo, eu fui, nós vamos, né? É a tendência da gente usar o verbo ir como um verbo auxiliar. Então ele não está necessariamente marcando um deslocamento, tá? Então eu poderia ser escrito em português. Eu passei ontem. Aqui não é mais tão comum dizer que eu passei ontem. É mais comum a gente dizer eu fui passear ontem. Aí se fui passear, em língua de sinais é ontem eu passei. Tu pode colocar o ontem em outros momentos da frase? Até pode. Eu ontem passei. Tu viu que teve eu fiz um ontem, eu voltei para trás, fiz uma pausa e passei. Tem que fazer a marcação direito. O eu passei ontem. Também pode. Mas é mais fácil o aprendiz inicial errar a posição, errar a forma de sinalizar, tá? Então, claro que é uma frase curta, às vezes dá de entender, mas coloca no início da frase, que é mais fácil acertar, tá? Ontem, tá bom? Agora vamos para os próximos exemplos, eu vou deixar tudo o marcador de tempo no início da frase, né? Nós vamos almoçar ao meio-dia. Esse vamos almoçar, o vamos não é um deslocamento, né? Está apenas marcando o tempo. Nós almoçaremos ao meio-dia, para marcar tempo do futuro, né? A gente em português coloca vamos almoçar. Então, meio-dia, Nelson, imitando os dois ponteiros do relógio, né? Então, meio-dia, nós comer. Que almoçar o que é? Comer ao meio-dia, né? Então, a gente em português coloca almoçar, mas em língua de sinais é apenas comer. Então, meio-dia, nós comer. Nós vamos estudar terça-feira para a prova. De novo, vamos só para marcar o tempo da frase em português. Mas em Libras, ó, terça-feira, nós estudar prova. Também pode. Nós estudar prova terça-feira. Só que se colocar nessa frase assim, ó, nós estudar prova terça-feira, pode dar a entender que a prova será na terça-feira, tá? Então, nós estudar
prova terça-feira. Então, se tu colocar o tempo no início da frase, tem mais chance de você não ter equívocos, tá? Então, terça-feira, nós estudar a prova. Está marcando quando que vai ser ocorrido, né? Eu estava com dor ontem. Eu não, você, né? Você estava com dor ontem? Uma pergunta que tem o elemento de tempo, né? O elemento que faz a pergunta, o dor, é no final da frase. Então, não dá de você colocar você dor ontem, fica estranho, tá? Então, o tempo vem para o início. E o verbo estar, já explicado antes, verbo estar e verbo ser não tem sinal em língua de sinais, só está marcando o tempo aqui. Então, ontem você dor, o tempo e depois a pergunta. Ontem você dor? Você pode viajar no sábado? A outra pergunta, que tem tempo e está perguntando se pode alguma coisa, né? Esse pode é o elemento da pergunta. Então, o pode fica no final da frase, que é a pergunta, que a pergunta obrigatoriamente tem que ficar no final. Sábado, você viajar pode? Você viajar, você pode viajar sábado? Fica estranho, tá? Então é sábado, você viajar pode? Bem melhor, tá? Que o elemento da pergunta não é sobre o sábado, é se a pessoa pode. Então pode tem que ficar no final mesmo, tá? Quem morava com você no ano passado? Outra pergunta, o quem é o que e morava com você, esse com morava junto. Então, esse com é uma preposição no português, mas ele tem o significado de junto, né? É uma pessoa junto com você, né? Então, ano passado, pessoa mora junto você, quem? Ano passado, pessoa mora junto você, quem? Ou, ano passado, você mora junto, pessoa, quem? Também pode. Mas o elemento da pergunta ficou no final e o tempo vem no início da frase. Segunda-feira passada, eu queria comer banana. Eu quero comer banana. Segunda-feira passada, eu quero comer banana. Então, essas últimas frases aqui são frases que a gente já viu como afirmativa, frases como a gente viu como interrogativas, né? E a gente só acrescentou o elemento tempo. A tendência na Libras, refrisando, é colocar o tempo no início da frase, no início da fala. E daí você comenta. É mais fácil de fazer a sinalização correta deixando o tempo no início da fala, tá? Principalmente se for uma frase com negação, que é uma ênfase, que a negação fica no final da frase. Frases com pergunta, que a pergunta em si é uma ênfase, né? Aí a pergunta tem que ficar no final da frase. Então, o tempo vai estar no início da frase, tá? Em frases afirmativas simples, sem marcação de ênfase, às vezes a gente consegue colocar marcação de tempo em outra exposição da frase, tá? Mas se for pergunta, negação ou tiver alguma ênfase, coloca o tempo no início da frase que tu vai acertar sempre, tá? Então vamos rever esses exemplos de sinalização de frases que têm marcação de tempo. Vamos lá. Ontem eu passear. Meio-dia nós comer. Terça-feira nós estuda prova. Ontem você dor. Sábado você viajar pode? Ano passado você casa junto quem? Segunda passada eu
quer comer banana. Bom, bom estudo e não esqueça de fazer esse registro de todas as frases que você aprendeu até agora. Até mais!